Pois não? Só você fica quieto, fica quieto. Ah, sim, tá ok. Que O é? almoço está servido. Opa! Terminou! Deve ser muito difícil a vida de um médico, porque eles devem ter que falar coisas e fazer coisas muito tristes. Só que uma coisa é a tristeza, que é diferente do vazio. Você pode estar triste, cheio de vida no teu olhar, só que o vazio é outra coisa, o vazio é o nada. E eu acho que se o médico olha para uma criança com esse olhar vazio, ele morre junto com ela. Porque eu acho que qualquer pessoa numa situação de paciente, ela quer ver um olhar vivo. Pode ser triste, mas tem que ser vivo. Logo no começo do trabalho, que fui visitar uma criança, quando a gente abriu a porta do quarto e eu olhei a criança, eu parei, eu fiquei uns 10 segundos assim, saber o que fazer, assim, porque o aspecto da criança me deixou assim paralisado. E a mãe pedindo para entrar, então a gente acabou entrando. E quando entrou, a criança ficou olhando para o pandeiro, né? Aí eu levantei o pandeiro e comecei a tocar. E a partir daí mudou tudo. O olhar da criança mudou, ela começou a mexer as mãos, as pernas. A mãe ficou feliz porque a criança estava ficando feliz também. Então ela se sentou, ela tinha um pandeirinho e ficou tocando junto comigo. Então a partir daquele dia, aquele aspecto da criança que me deixou perplexo, eu não enxergava mais. Quando eu entrava no quarto para poder brincar com ela, era a criança que eu via, era a alegria que eu via. Tem, assim, duas maneiras que eu percebo de calejar. Uma delas é o calejar que é mais preventivo, mais assim, do que você sente. Talvez você vai entrar em contato com uma criança, né, que tem algum tipo de deficiência, alguma coisa, e aquilo te toca muito fundo a primeira vez. E a partir do momento que você vai trabalhando, você passa a aceitar aquilo de uma maneira mais tranquila. Mas um outro tipo de calejar, que seria talvez da abordagem, que é grave, é inaceitável. Você passar a tratar uma pessoa como mais um. Ah, tá, já foi mais um. Uma frieza. Isso é inaceitável. E agora, semana passada, voltei para trabalhar nesse mesmo hospital e dei de cara com o Pietro lá. E eu falei, nossa, 2 anos, né, aqui na UTI. E aí a mãe estava lá muito emocionada, falou assim, não, depois que você saiu, Lambada, ele saiu também. Só que agora faz um mês que ele voltou, já passou por 6 cirurgias na cabeça e agora ele está em coma. A gente não sabe como, mas ele está lutando aí, não sabemos com que forças. E aí tinha uma placa de contato, não podia entrar no quarto dele, assim, a princípio. Eu pedi autorização para a médica da UTI e ela falou assim, não, pode entrar, só não pode tocar nele. Eu falei, tá bom. Aí pedi para a mãe, ela falou assim, claro, por favor. Aí entrei e aí falei, vou tocar as músicas que eu tocava para ele quando ele estava consciente, né? Mesmo estando em coma. E aí falei, oi, Pietro, tudo bem? Lembra de mim? Dr. Lambada. De repente esse moleque abriu um sorriso. Ele fez assim. Aí as avós que estavam no quarto falaram assim, viu? Ele sorriu, ele está ouvindo. E aí eu não estava entendendo nada, né? Falei assim, posso cantar para você, Pietro? Não teve reação nenhuma. Aí, né? Fomos e cantamos, então, 3 músicas do Sapo e tudo mais. A hora que eu terminei de cantar a 3ª música, assim, eu falei, e aí, Pietro, gostou? A mãozinha dele estava assim, fez assim. Fez um joia. Pro palhaço, o que é o coma? Imperativo do verbo comer? Não, a lógica é outra, entende? Ele olha a criança e vê, olha, é assim que ela tá agora, mas eu vou contar para ela quem tá namorando quem tá ganhando qual jogo, os últimos resultados. Quem é que pode dizer que não está havendo uma comunicação? O que é ouvir? O que é entender? Né? Eu não sei. Entender o quê? Sabe, essas questões não passam pela cabeça do palhaço. Mas o que passa é assim que ele tá? Tá bom. É assim que ele é? Vamos brincar. Desse jeito que ele é. Para um ser que transforma uma seringa em instrumento musical, colher em foguete, o que é morte? O que é vida? Onde estão? Eu não sei. As conchinhas eu ganhei. Onde estão? Eu não sei. Quando um médico vê um palhaço trabalhando com uma criança entubada e inconsciente, onde dentro da lógica dele, aquela criança está tomando tal e tal medicamento e está inconsciente, não está escutando,
A possibilidade de ver o palhaço na ação com a criança faz com que para ele se abra uma brecha e ele possa se permitir pensar numa outra lógica que não é a lógica habitual dele, né? E o palhaço, ao investir nessa relação, como se cada momento contasse e fosse importante, né? Com isso ele está como que imortalizando a relação dele com a criança, porque a lembrança desses momentos é que vai tornar aquela relação imortal. O palhaço dentro do hospital parecia uma coisa muito maluca. Mas o que nós acabamos percebendo é que a filosofia que os doutores trouxeram é que foi muito importante para nós. Nós não conhecíamos muito essa ideia dos doutores da alegria. Nós achávamos que realmente nós íamos partir para uma coisa do tipo palhacinho em festa de hospital. Quando ele nos apresentou o modelo de visitas contínuas, semanais, aí nós começamos a entender que era uma outra proposta. Não era a proposta de festinha, né? Olá, colegas. Tudo bom? Senhor, tudo bem? Como é que tá? Eu posso usar essa roupa aqui? Tudo bem, doutor Marcelo Valente? E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Puxa, uma junta médica, é isso? Exatamente, junta médica. Eu preciso dizer que eu recebo relatório médico mensal dos doutores da alegria, tanto quanto de todas as clínicas. O relatório mensal é quantos pacientes foram atendidos, o que foi feito, quantas visitas foram feitas, igualzinho a um relatório médico da cirurgia abdominal, da pediatria, da ginecologia. Todo paciente, e se alguém de nós já foi paciente algum dia, sabe o que você espera de um médico. Eu não espero que ele seja só um indivíduo competente, técnico cientificamente. Eu quero que ele tenha um olhar humano para mim. Me olhe como ser humano. Todo mundo que já passou pelas suas sabe disso. A entrada dos doutores da alegria em todo o hospital modificou o conceito de ambiente hospitalar. O hospital é um ambiente estéril, né? Mas ele tem que ser estéril do ponto de vista bacteriológico, não do ponto de vista sentimental, né? Os doutores da alegria, eles enxergam o ser humano por dentro. E nós, dentro da medicina, aprendemos a enxergar o ser humano por fora. E a medicina nunca será completa enquanto não se juntar o lado de fora com o lado de dentro. E, portanto, você ter uma visão integral do ser humano. A experiência com os doutores da alegria me mostrou o seguinte, que eles lidam exatamente com o lado invisível da realidade. Às vezes, pode tentar? Nossa, está podendo aos poucos. Impressionante. Com doutores, eu passei a dimensionar, assim, o que é dor, o que é perda, realmente. Assim, e de que para morrer basta estar vivo. Né? Por outro lado, assim, eu aprendi a me divertir bastante, assim, me diverti muito, com quase nada. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, né? Então eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, vê, mas não enxerga. Isso eu acho que o trabalho traz muito pra gente. E por que a gente escolheu o palhaço para trabalhar com essas questões? É porque talvez o palhaço seja o personagem mais apto a não trabalhar com as respostas. Ele se contenta em brincar com as perguntas, assim. Peraí. Fala. E aqui? E esse aqui? Aqui, bem debaixo aqui dos... Oh, é bola? Uma bola. Mas pega aí, fica pra você ficar. Tá, vai. Onde tá? Onde tá? Onde você colocou? Olha aqui, doutora. Aqui, ó. Aqui. Será que é de comer, doutora? Não, de comer como? Será que é pra comer? Será? Deve ser. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Eu quero comer. Só um pouquinho.
Sua anta. Sua anta enigmática. Que absurdo. Você comeu? Comi. Isso não era incomestível. É gostoso. Cospe. 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 Ai, que porcaria. Deus me livre. Coisa babenta. Que absurdo. Daí. Que nojo. Você é nojento. Você é nojento. Vai, tira. Chega. Pelo amor de Deus, não faz eu passar vergonha. Ai, cospe.